A religião não precisa de um Deus para existir. O cenário, o conjunto de ritos, já é suficiente para que a pessoa se sinta redimida. A religião não precisa ter um Deus. Ela pode inventar qualquer um. A sua prática e a sua maneira ritualística de existir já torna os seus súditos e fiéis satisfeitos. Ela é Deus no lugar de Deus. E a religião desemboca no ódio, desemboca na execução, na satisfação de um Saulo que vê aquilo. O Estevão faz 2 frases da oração que Jesus fez na cruz: recebe meu espírito e Pai, perdoa os pecados deles. Ele vê os céus abertos, de joelhos ele levanta as mãos e faz isso, e é apedrejado e morto ali. É que nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo. Qual perigo, Zé? De nós sermos evangélicos da religião do Evangelho, falando do Jesus que anunciou as boas novas que é o Evangelho, e resistindo a Jesus. É sermos o povo de Deus, da religião de Deus, do templo de Deus, dos sacerdotes de Deus, da palavra de Deus e da lei de Deus, que resiste a Deus. Meu professor de grego sempre dizia que só havia uma diferença entre todas as denominações que há no Brasil. Então, do cara que vende sabonete ungido, daquele que cobra dinheiro para vender milagres, daquele que é dono do rebanho e define quem casa, quem separa, porque se tornou o guru, para aquele que pratica a fé em Cristo de verdade, só tem uma diferença: a hermenêutica, a maneira que eles interpretam o texto. Todo mundo lê o mesmo texto. A gente lê o mesmo texto. A gente lê o mesmo texto e falamos coisas tão antagonicamente diferentes, diametralmente opostas. Lendo o mesmo texto. Lendo o mesmo texto, a gente vê todas as aberrações que a gente vê no meio da nossa religião chamada cristã. E obviamente todo mundo que comete suas atrocidades e pecados e descaminhos que ele toma, ele puxa e saca um versículo bíblico e fala que ele está certo, porque afinal de contas a religião sempre vai dar um jeito para achar um caminho para a violência e para a rebelião em nome de Deus. Esse é o nosso risco. Nós temos que ser crente. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como eu sempre digo, Jesus é tudo o que eu consigo saber sobre Deus, ou que eu consigo entender sobre Deus, e tudo o que eu preciso saber sobre o homem. Nele eu entendo o Deus que eu não consigo ver e o homem que eu não consigo ser. Nele eu vejo a manifestação de Deus, que é direção e vida para mim, e nele eu vejo quão longe eu estou de uma humanidade redimida, e o quanto eu preciso me arrepender. É por isso que você não vai me ver aqui dizendo: imite Davi, imite Salomão, imite Josué, para receber a unção desse ou daquele, porque eles não são padrão para nós. Apesar de terem grandes lições em Deus que aprendemos com esses personagens. Mas eles são tão pecadores, e tão odiosos, e tão errados quanto eu e você, porque nós todos somos. Eu preciso olhar para Jesus. É através dele que eu compreendo todo o conceito de vida humana que a Escritura quer me fazer entender. A gente precisa ser crente. Aqui dentro de nós temos um monte de rebelião. Passa um monte de porcaria na nossa cabeça ao longo da semana. Pecados que a gente tem vergonha de dizer. Da maldade, do ódio, da mentira, da falsidade, da promiscuidade, de tudo que você possa imaginar. Da ganância, da pornografia, de tudo que você possa imaginar. Passa aqui, ó. Aqui e aí dentro da cachola de vocês. E um monte de vezes a gente passa por essas coisas e tomamos o caminho da rebelião.
Mas nós somos evangélicos, a gente tem sempre um versículo, a gente puxa um ali da caixa de promessas que vai massagear o nosso pecado e a gente continua sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos nos converter. Porque nós temos um risco tremendo, de sermos o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, dentro do templo de Deus e vivendo uma vida completamente contra Deus. Oposta a Deus. Nós precisamos orar. Nossa vida tem que ser uma vida de levantar de manhã e falar com Ele. Abençoa o meu dia, me ajuda a ser mais parecido contigo um pouco mais hoje. Ler a sua palavra, entender que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A presença do seu Espírito nos constranger do nosso pecado e nós nos arrependermos e pedirmos a Deus misericórdia para sermos a cada dia novas criaturas. E quando eu tiver um impasse ou um debate com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio, eu coloque tudo isso debaixo da oração. Ao invés de sacar um versículo e puxar a minha espada para tentar acabar com violência, com aquilo que eu acho que não é de Deus e é exatamente de Deus. Porque nós não gostamos que ninguém diga que nós estamos errados. A gente tem vários versículos para dizer que nós somos perfeitos. Isso é muito complicado. A história que nós acabamos de ler revela o perigo que nós passamos. A gente tem vontade de muita coisa na vida. Se eu perguntar para você, me fala aí uma coisa que você tem vontade de fazer. Eu queria muito mudar de casa, eu queria muito aumentar minha empresa, eu queria muito trocar o meu carro, eu queria muito mudar isso, eu queria muito mudar meu cabelo, eu queria muito mudar meu nariz. Dificilmente você está dirigindo para casa pensando assim. Geralmente é assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho gostoso. Nossa, comer, eu sei que tem a sobra do domingo, amanhã vai ser assim, aquela sobra do domingo, eu sei que está lá. E depois, não posso, hoje tem mais um capítulo da série que eu acompanho, que eu estou maratonando no feriado, eu assisti 452 capítulos de 305 séries. Difícil, mas é muito raro, é impossível, não acontece, não acontece. E você está dirigindo e falou assim, não vejo a hora de chegar em casa, largar tudo, me ajoelhar e orar e falar com Deus e buscar a sua palavra. Quando alguém pisa no seu calo, você não vê a hora de dar uma cacetada de volta. Em nome de Jesus, é claro. Dificilmente você fica cheio de vontade lá no seu trabalho, na sua casa, de falar, eu vou para o banheiro, fechar a porta, me ajoelhar no chão e pedir a Deus misericórdia e graça. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque eu e você somos tudo crente de meia pataca. A gente não vale nada. A gente vai achar um jeito religioso de dar vazão à nossa violência, ao nosso ódio, em nome de Deus. Usando um monte de personagens bíblicos que vão dar aval à nossa atitude. Enquanto isso, todo o caminho de aliança com Deus está morto dentro de nós. A gente está em perigo. E o que a gente assiste ao nosso redor é terrível. E vai piorar. O mundo que nós vivemos nos oprime. Está sempre requerendo de nós alguma coisa, um comportamento, uma resposta. E nós assistimos tantos comportamentos ao nosso redor que facilmente nós adotamos um deles. E somos mais parecidos com o homem da nossa época do que com o homem Jesus Cristo. Temos mais na boca o discurso das pessoas que dizem as frases pela internet do que a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou como disse Ezequiel, que teve a visão de um rolo da palavra de Deus e comeu. E na sua boca era doce como mel e no seu estômago era amargo. Porque ela traz verdades que mexem com as nossas entranhas. Nós precisamos nos converter um pouco mais a cada dia. Esse processo tem que acontecer com a gente. E está aqui alguém como você, fala, eu estou aqui falando, mas eu tinha que estar aí sentado. Porque nós precisamos de arrependimento.
Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é a vida do reino de Deus, é a história da humanidade criada por Deus, passando aqui dentro da nossa comunidade. É a gente que escolhe se nós vamos usar a palavra de Deus contra Deus ou contra nós. É muita gente querendo saber se você me aceita do jeito que eu sou. E pouca gente querendo dizer, eu quero ir para a cruz, e crucificado estou com Cristo, e não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. É muita gente muito viva, no pior sentido da palavra, e pouca gente querendo morrer para nascer de novo uma nova criatura. E é muito texto para dar aval à vivacidade de cada um. E a comunidade se torna a festa dos desejos e dos prazeres e das vontades. E a gente inverte a oração do Pai Nosso. Santificado seja eu que estou na terra, e seja feita a minha vontade aqui na terra e também no céu, e venha o meu reino e não o teu. Quando é que a gente vai morrer? Está na hora de nós sermos um povo que jejua de verdade. Não um jejum, eu vou fazer um jejum para tirar o meu gerente do banco. Eu quero um jejum para matar o cara, sabe como é que é? Um jejum para aquele cara bater o carro e... Sabe, a gente vai... O jejum virou uma troca e uma barganha de um negócio religioso, espiritual, para Deus cumprir a minha vontade, né? É greve de fome para Ele ter dó de mim e fazer o que eu quero. Não, eu estou falando do jejum que é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. É quando eu digo para tudo, eu vou buscar o meu Deus. Não como, não bebo, não vou no banheiro. Para. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome de estar na presença dEle. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? E Ele está dizendo, invoca-me e eu te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não está conseguindo ver. Porque quanto mais nós desenvolvemos a nossa comunhão com Ele, em oração e na palavra, mais a sabedoria, o discernimento e a sensibilidade de Deus vão tomando conta da nossa vida. Eu posso dizer isso por mim. Porque você faz isso? Não, é porque eu não faço e meto os pés pelas mãos toda hora. Então eu tenho certeza que o contrário é verdadeiro. Como você. Puxa, se naquela discussão eu buscasse a Deus. Puxa, naquela hora que me deu aquele desejo, aquela vontade, eu me ajoelhasse e morresse naquele momento. Nossa, naquela discussão que teve, que eu já saí com um porrete na mão, se eu tivesse contado até 10 e aberto as Escrituras e pedido ao Espírito que me iluminasse. Ah, se eu fosse uma pessoa que ando todo dia pedindo a Deus que me ajude nesse mundo perdido, que vai piorar. Nossos filhos, nossos netos, talvez, acho que com certeza, não talvez, vão morar num país e num mundo. Entendam o que eu vou dizer. Num médio ou longo prazo, nós teremos uma Roma que vai querer colocar goela abaixo o que nós devemos crer e pensar. Mas isso não é o pior. O pior é que nós teremos um templo e um sinédrio que vão concordar com isso. Nossa oração, talvez, olhando para tudo isso, porque o Estevão não tinha umas costas largas para falar o que falou. Ele não tinha ninguém para defendê-lo, para ser petulante assim diante do sinédrio. É que Estevão tinha um medo. Não era o medo do que os sacerdotes e o povo iria fazer contra ele. Era o medo de se transformar em mais um no meio do sacerdócio e do povo. Zé, nós devemos orar para que a perseguição não nos alcance? Isso não é o pior. Eu devo orar
para que não me torne um perseguidor em nome de Deus. É isso que eu tenho medo. Meu medo não é o que os sacerdotes e o que Roma pode fazer contra mim. Meu medo é estar tão permeado por essa realidade que, sem perceber, eu me torne mais um do templo e mais um de Roma. Em nome de Deus, fazendo tudo contra Deus.